Tia, vem. Vem. Meu Deus, tá dormindo. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade. Salve, nômades! Começando mais um vídeo. De frente pro cartão postal de Manaus, o Teatro Amazonas. Chegamos! Bem, é aqui que começa essa aventura, no centrinho. Acordamos e viemos direto pra cá. Depois a gente vai buscar a Oni, que tá lá no hotelzinho, porque aqui ela não entra, não. Bem, a gente vai conhecer um pouco mais da história desse teatro, que foi construído no ápice de Manaus, né? Quando Era muita borracha, era muita seringueira. E aí a elite de Manaus dessa época queria construir algo muito grande, algo muito imponente. E eles gostavam de festa, de arte. E aí decidiram construir o Teatro Amazonas com reflexo da cidade de Paris. Dizem que é um dos teatros mais lindos do mundo. É considerado o Teatro Amazonas. E é dentro desse teatro que já rolou vários espetáculos, shows internacionais incríveis para a elite aqui da época. Hoje em dia ele tá popular e a gente vai lá visitar ele para saber um pouquinho mais dessa história. Aqui de fora já dá para ficar impressionado com a arquitetura que ele tem. E olha que dessa parte a gente não consegue ver o principal, que é a cúpula, na minha opinião, que é a parte mais bonita do Teatro Amazonas. E tem uma outra parte dessa história, não tem não, druida? Ah, tem a parte aí mais sinistra aí desse teatro aí. Mais sobrenatural. Sobrenatural, porque tem umas cadeiras aí dentro aí que reza a lenda, que mexe sozinha, tem a galera que trabalha aí nem senta nelas. Mó doideira esse negócio aí. Sim, tem vários relatos de pessoas que escutam barulhos, escutam vozes em certos lugares. Vê vulto. Nossa. E o chão é de madeira, Deus me livre. E o segurança que trabalha aí dentro aí de noite aí, passa mal. Escuta os passinhos. Então tem essas duas partes, né? Dessa história aí do Teatro Amazonas. Vamos ver se faz barulho diferente aqui, ó. Porque esse lado é o piso original e esse daqui já é o mais recente. Isso porque, na época, esse piso todo em volta do Teatro Amazonas era feito de borracha, de látex. Produto do ápice aqui, né, da extração de látex de borracha aqui no Amazonas. E servia para quê? Servia para não fazer barulho enquanto rolava apresentações lá dentro do teatro, já que na época não tinha janela. O único sistema de ventilação era não ter vidros nas janelas, só ter a abertura. Então não tinha porta, não tinha vidro. Então toda essa parte era aberta enquanto rolava os espetáculos. O pessoal chegava aqui, ó, com os cavalos. E para não ter interferência no som, tinha aqui esse ao redor, esse piso de borracha. Hoje em dia chega assim, ó, né? Mudou muito, né? Então bora entrar lá e conhecer. A visita é guiada, só pode ser feita assim e vale muito a pena, porque a gente vai conhecer melhor essa história e outras curiosidades daqui. Tá um mapa do teatro, olha que coisa mais linda. Os assentos, o camarote e o palco. O valor da entrada, R$20 por pessoa guiada e R$10 para estudante, professor, militar, outro acima de 60. Isso aí. Tem algumas fotos aqui, pode passar no cartão. Aceita cartão. E é legal checar o horário da visita antes de você vir aqui. Já é lindo, olha isso. Tô esperando a Kylie ir no banheiro e olha só essa parede do teatro, que loucura. Olha só que lindo isso. Até o banheiro aqui é lindo. Nossa, eu fui ali, ó, passar uma água no rosto porque o calor lá fora tá demais, gente. Isso porque a gente tá na temporada
das chuvas, começando a temporada da chuva, que é a temporada mais fresca por aqui. E a gente já quis entrar por conta disso, pra refrescar um pouquinho, pra gente saber melhor. Antes de falar alguma besteira, vamos lá conhecer através dos guias a história do teatro. Agora pelo tapete vermelho. Olha que chique, amor. E naquela época, a França estava passando por uma fase chamada Belle Époque. A Belle Époque francesa foi um período onde a França se apresentava como referência. Então, a França era referência mundial. Todo mundo queria ser Paris, dominava as grandes capitais, por exemplo, cultura parisiense, vestimenta, Chegamos na metade da explicação, então a gente já vai passar adiante, mas esse é o salão principal do espetáculo. Incrível, incrível. E olha, agora a gente tá aqui, ó, debaixo da Torre Eiffel. Depois eu vou explicar melhor pra vocês e vou pôr algumas imagens aqui pra representar, porque foi muito rápido. Corre lá com eles. Aqui onde ficava o governador, olha só que lindo. É o camarote especial, só para governador. Só ele e os convidados podem assistir o espetáculo dali. Também tem mais dois camarotes especiais ali. Na verdade são 4, né? 4 especiais que eram os mais caros, que eram disputados assim, como em leilão. Gente, pessoal, muito rápido mesmo. Vamos lá para não perder. Depois, quem sabe, a gente não consegue voltar e falar um pouquinho melhor. Olha o piano aqui. E o teto representa 3 bases de uma ópera, o que soma para uma ópera. É muito bonito mesmo e muito luxuoso tudo isso. O Teatro Amazonas, ele foi feito de ricos para ricos. Então, hoje em dia não, isso mudou. É uma sala expositiva, como vocês já perceberam, né? Então a gente vai dar uma volta na sala. Começando por aqui, é uma sala voltada para homenagear, destacar pessoas, objetos, acontecimentos que são importantes para a existência dessa casa de ópera que a gente está. Então aqui do meu lado eu tenho a imagem do Dudu, né? Eduardo Ribeiro. Para os íntimos, Dudu, nosso papai, o dono da casa. E o tal de Dudu, ou melhor, Eduardo Gonçalves Ribeiro, foi o primeiro governador negro do Amazonas e é considerado um dos grandes nomes na história do estado. E as escamas. Por que a gente chama de escamas, né? São telhas também, são as telhas da cúpula. A gente chama de escamas por conta do formato delas, por conta da sobreposição que parece a escama de um peixe, faz todo sentido aqui na região, né? A cor da bandeira do Brasil está representada, a bandeira do Brasil está literalmente na cúpula. Mais uma imagem mostrando que o prédio era o mais alto da cidade, embaixo. Aqui as telhas. Fina monarquia. Tem o brasão da família real no meio e a Camas de pertinho. esse ciclo. E aqui uma foto da época. São 2 italianos. Olha a maquete aqui, ó. Salão de bailes. Como eu disse, eu também um salão de festa, então a gente tem um salão de bailes aqui. Atrás de mim, novamente, exemplares de cadeiras originais. Era assim como as cadeiras eram na época. A estrutura delas está igualzinha como é hoje em dia, o material se mantém também. O que mudou foi o assento e o encosto, né? Que antes era palhinha, palhejando. Foi substituído principalmente pela chegada do ar-condicionado. O ar-condicionado chegou em 74 pra gente, então a palha começou a secar, né, começou a furar, e sem contar que é muito mais confortável. Então foi substituído pelo acolchoado, pelo produto vermelho. A madeira continua a mesma, madeira de jacarandá, uma madeira muito boa. Inclusive a estação de jacarandá hoje em dia é até controlada de tanta procura que tem. No meio da sala, maquetes feitas por universitários da UFAM, e aqui um exemplar dos paralelepípedos originais de borracha da calçada. Vocês sabem que borracha não faltava, né? O Teatro Amazonas foi literalmente feito em cima da borracha. E por que eles eram de borracha, né? A gente não tinha ar-condicionado na época, não tinham portas também. O sistema de ventilação era simplesmente não ter porta, então o vento decidia se ele vinha aqui dar uma brisa, né, que a gente estivesse aqui dentro. E eram de borracha para abafar o som das carrocerias e dos cavalos lá embaixo, para não atrapalhar nos espetáculos aqui dentro. Vou deixar vocês com a explicação dele e depois a gente fala um pouco mais, porque é tudo muito rápido. Mas o que ele estava explicando é que a cúpula foi o grande ápice aqui do teatro, que deu a brasilidade, é isso que fala? Brasilidade ao teatro, porque 80% desse teatro
é vindo de fora. Os materiais, 80% dos materiais é de fora. A não ser a madeira, que é daqui. E a cúpula foi Eduardo, ou Dudu, como ele falou, Gonçalves Ribeiro, que deu o projeto, que incentivou na engenharia e no design da bandeira do Brasil e de todos os elementos. Lembrando que ele se tornou governador depois de 6 anos da abolição da escravatura e que ele era o primeiro negro a governar aqui. Olá! E os pilares, como eu disse, são originais, né? A base deles é mármore de Carrara. Essa parte branca veio lá da Itália. Tem as estruturas de ferro externo. Isso que a gente consegue ver marrom não é mármore, não é ferro, é gesso, na verdade. Só parece mármore por conta da pintura que foi utilizada, a marmorização. Os lustres são feitos de cristal de Murano. Tudo neles é cristal, vieram lá de Veneza. Até as correntinhas é feito de cristal. Eles têm 5 peças cada. Se a gente sobe a nossa visão, a gente vê que tem muita coisa dourada lá em cima, né? E é nessa sala que a gente tem ouro de verdade. Tudo que é dourado, em cima da gente é ouro negro. Uau! As Olhando pra cima ainda, a pinturas. gente consegue ver uma parte sem iluminação, né? Essa parte sem iluminação é chamada de mezanino. Como aqui tinham as festas, não tem festa sem música, então era no mezanino onde os músicos ficavam. E não tem iluminação, que é para dar a ideia de música ambiente. Então, os barões teriam a impressão de que a música vinha do além, que a música fazia parte da sala, mas na verdade tinham pessoas em cima tocando no escuro. No escuro tocando. O ponto principal da sala, com certeza, é a pintura do teto, que se chama Glorificação das Belas Artes na Amazônia. Então, a gente consegue perceber a presença dos querubins, das musas, da deusa principal, que é a deusa Vitória, que está com os braços para cima, seminua. Essa é a deusa Vitória. Ela está glorificando as artes e as artes estão vindo para a Amazônia. Onde está a Amazônia na pintura? Na copa das árvores, que a gente vê, né? Onde estão as artes? Nas musas. Cada musa representa um elemento artístico. Tem uma musa que está pintando um quadro bem aqui, representa a pintura. Tem uma musa que está dançando com um pano vermelho bem aqui do outro lado, representa a dança. Então elas são as artes, né? Inclusive no rosto da deusa foi utilizada a técnica de perspectiva. A mesma técnica utilizada no rosto da Mona Lisa, lá no Louvre. Começa na pintura do teto. A gente vê o paraíso, as musas, as artes vindo para a Amazônia e a copa das árvores. Se a gente desce a visão, a gente vê os troncos das árvores, que são os pilares, por isso que eles são marrons. O chão representa as folhas que caem das árvores, as folhas secas, por isso que tem esse padrão. Em volta da gente, pinturas representando a flora e a fauna da Amazônia. Então é como se a gente estivesse no meio da floresta amazônica, atrás do vale da vaca, uma quantidade de planos aqui, Nossa, ali, esquilos do lado o rio. Essa pintura é uma exceção. Ela não representa a flora e a fauna da Amazônia, na verdade representa uma ópera de Antônio Carlos Gomes. Você lembra qual é o personagem dele? Pai da ópera brasileira? Então, é a representação da ópera Guarani. A cena final da ópera, quando o Peri, o indígena, salva Cecia, sua amada do incêndio. Inclusive é comparado com o Romeu e Julieta, por ser um romance proibido, né? Porque Peri é um indígena, Cecia, filha de um barão da borracha, então as pessoas chamam até de Romeu e Julieta brasileiro. Aqui é o salão de dança. Eles afinal gostavam muito de festas e eventos, então era aqui realizado as grandes festas. O chão ele estava explicando que é de marchetaria, que não é pregado nem colado, apenas encaixado como um grande quebra-cabeça. E uma coisa curiosa também é que aqui o teatro nunca foi iluminado à luz de vela. Ele já foi inaugurado com energia, né? Foi o primeiro teatro, olha, mudou, agora abriu aqui, tava no escuro, gente, ó, falando de energia, combinou. Ele já foi inaugurado com energia, aliás, foi o primeiro teatro no Brasil com energia. Todos os espelhos da casa, eles eram originalmente feitos de cristais. Então qual é a diferença de um espelho de cristal para um espelho de vidro que a gente tem na nossa casa, o espelho da academia, da Riachuelo, né? Uma vez eu perguntei isso, aí falaram o preço, eu sim, claro. Mas a diferença que eu quero mencionar é sobre a distorção. Você nunca vai se enxergar mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro no espelho de cristal, porque a taxa de distorção no cristal é muito baixa. Então esse espelho, inclusive, ele é chamado de espelho da verdade, porque ele mostra a verdade.
Então esse é o reflexo mais próximo da realidade que vocês vão ver de si mesmos hoje, né? Não sei se amanhã vocês vão ver outro espelho de cristal, mas hoje aproveitem a visão. Sempre digo isso. E esse espelho é alvo de muitas lendas. Vocês sabem que aqui na região a gente tem muitas lendas, né? Então, a lenda dos espelhos de cristal que a gente encontra nos livros é que os espelhos de cristal, eles sendo os espelhos da verdade, eles só mostram a imagem de pessoas verdadeiramente bonitas. Então, quem consegue se ver no espelho é sempre bonito. Passou no teste, né, do espelho. É verdade, gente. Tem gente que passa aqui e fala, não tô me vendo. Aí eu troco de assunto. Eu já falo de outra coisa, falo da namoradeira. Por exemplo, olha, vamos falar da namoradeira. Esse espelho, saindo da parte da lenda, indo para uma parte mais histórica, né? Fato histórico. Esse espelho age em função com essas cadeiras atrás de vocês. Essas cadeiras são chamadas de cadeiras namoradeiras, como eu disse. E o nome já diz muito por si só, né? As pessoas utilizavam elas para namorar. Mas o namoro da época era um pouquinho diferente. A gente vai perceber um pouquinho só. Essa cadeira aqui era destinada para o homem. A cadeira do outro lado, na outra ponta, para a mulher. Tem um homem e uma mulher que eu gostaria de exemplificar aqui pra gente, só para mostrar o porquê do espelho. Ninguém vai passar vergonha. Pode falar. Um homem, uma mulher desse outro lado. Ok. Você nessa posição, você consegue ver o seu reflexo no espelho? Não. Não? Mas viu dela do outro lado? Sim. Sim? E você? Mas viu dele, né? Então era assim que acontecia a paquera, gente. Era uma piscadinha que você dava, um gesto com a mão, alguma coisa, né? Jogava o cabelo, alguma coisa que você tinha que fazer para chamar a atenção do seu pretendente. Tudo isso tinha que ser feito escondido. Por quê? Porque no meio a cadeira maior era para a família. Então a família ia vigiar vocês por aqui e por aqui. Porque no meio tem visão para os dois. Nessa posição é possível olhar vocês dois. Vai ver quem ia piscar para quem ia fazer gesto para quem, né? Inclusive não era considerado de bom tom, na verdade era desrespeito, essa é a palavra. Você estar de mãos dadas com seu parceiro antes do casamento público, ou até mesmo cometendo o pecado de conversar, manter contato visual antes do casamento. Isso poderia acarretar no fim do futuro casamento, né? Vocês sabem que os casamentos antigamente envolviam muito amor, né? Muito amor. Então eram todos casamentos arranjados, a família que escolhia. Inclusive se a família pegasse isso acontecendo, vocês paquerando, né? A família simplesmente ia descartar o presidente e ia pegar outro, né? Olha, vamos testar. Cada um tá na cadeira do homem, da mulher. Nossa, vejo. Olha Não que... me vejo. Eu tô te vendo. E eu já não consigo me enxergar, mas enxergo o druida ali. Olha que coisa. E aqui então ficavam o pai, a mãe, o responsável. Agora a gente vai conhecer os camarotes. As damas primeiro. Olha que legal, gente. Que especial isso. E tem uma visão maravilhosa aqui. As cadeiras, ó, que passaram da palha para o estofado depois da chegada do ar-condicionado, que é o ar-condicionado danificava, né, a palha, a fibra, e depois passaram para essa estofado lindo. Pois é. Olha isso. E essa é a visão de quem assiste os espetáculos daqui, ó. Esse camarote tá nota 10, hein? Que coisa mais linda. Aqui a gente já tá mais próximo da cúpula. Tudo isso aqui, todas essas luminárias são originais da época. Era grande, né? Sim, né? E lá dentro tá fresquinho. Aqui já... Ui, ai papai, como diz o druida. Foram quantos anos pra criar? 12 anos para construir ele. Muitas coisas iam e voltavam, eram projetadas fora do Brasil. Vale ou não vale a visita? Vale, tá valendo. Agora a gente vai ver as vestimentas, será? Bem, ele mostrou pra gente rapidinho, pra encerrar a visita aqui, uma representação de um camarote. Esse é o camarote feminino, tem alguns utensílios da época ali, ó, bem bacana. E ele falou em especial aquele item ali de cerâmica azulzinho, não sei se é de casa, dá pra ver bem. Adivinha aí o que é? Não é pinico, hein? Não é não. Ó, tá do ladinho da caixa de sapatos, da luva. É uma cuspideira. Uma escarradeira? Cuspideira, vou deixar esse nome. Que era comum na época, o pessoal da elite mascar tabaco. Era algo chique na época. Então,
se mascava o tabaco e cuspia depois ali. E até a forma de cuspir mostrava que a pessoa tinha ou não condições, que era o que comandava na época. Aqui estão os trajes. Isso é algo muito similar ao original. O original fica lá atrás do palco. As vestimentas da época, os figurinos. E esse aqui é uma vestimenta da época de uma mulher manauara. Uma mulher aqui da elite de Manaus. Muitas camadas. Imagine o calor debaixo dessa roupa, né, minha gente? Se eu tô sofrendo com pouca roupa, imagine essa daqui na época, só com um lequezinho. Bem, tem mais uma curiosidade. Essa é uma que eu fiquei, ó, de boca aberta mesmo, que é quanto as mulheres que vinham de fora e viviam aqui em Manaus, até algumas da elite daqui, que não lavavam suas roupas aqui em Manaus. Elas acreditavam, para quem conhece Manaus sabe que o rio ali, ele é um rio escuro. Então elas acreditavam que esse rio manchava suas vestimentas, enviando suas roupas, seus vestidos para a França, para a Europa. E isso levava até 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Imagine, né, a situação. E para encerrar, tem a parte aqui da lojinha. Várias coisas são vendidas de artesanato local, assim como no Mercadão também, tudo mais. Marchetaria, ó, que eu falei do chão, é só a técnica de encaixar. Lindo, né? O boto, olha esse boto. O barquinho. Bem, finalizamos o tour pelo teatro, valeu muito a pena mesmo. Bacana conhecer e ver de perto isso. Bacana também para nós poder compartilhar com vocês, então deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer também. Se você tiver a oportunidade de vir para Manaus, venha. A gente está amando Manaus, está sendo incrível o Amazonas para nós. E olha que tem muita coisa para fazer por aqui. Tem mais coisa do que a gente imaginava nesse lugar. E não tem só mato não, como falam, tem essa parte que de fundo, ó, estamos na época natalina, mas a melhor época para você vir para cá é entre junho e julho, onde o rio tá na cheia, tá bem alto. Agora a gente tá começando a temporada de chuva aqui. Posso chamar a Moni? Meu Deus, tá dando Vem pra dentro, todo mundo, vem pra dentro. Olha a festa da Calma. Eu sei. Nossa, que olha a Oni reconhecendo a casinha. Bem, tá aqui esse reencontro maravilhoso, né, Oninha? Tilamemela, como de sempre. Quando ela chegou ali na frente, ela já queria vir rapidinho. Minha casinha. Mas tava demais ali de bom, né, Oni? Piscininha, ar-condicionado. Vou deixar as imagens que eles mandaram pra nós, da interação dela durante esses dias. E vamos deixar na descrição também o hotelzinho e a creche, que eles funcionam aqui com muito carinho mesmo.